Bom, gente, vamos lá. Este é mais um podcast. Vocês percebem que eu estou aqui diferente, estou de óculos, inclusive, porque agora eu tenho que ler algumas coisas. Estou com um convidado internacional. Veja, senhoras e senhores, quando eu disse que o nosso podcast era um podcast de alto nível, eu não estava mentindo. Então, estamos aqui com o Pato, ele está do outro lado do mundo, ele vai conversar com a gente. E nessa empreitada de triatlo no mês de abril, que nós estamos aqui, estamos no nosso segundo episódio de abril. Conversamos na semana passada. Se você não assistiu, vai lá assistir no YouTube, no Spotify, não sei onde é que está vendo a gente agora, mas volta lá para o primeiro episódio que eu conto que doideira é essa da prof se meter ao triatlo. E aí esse foi a grande surpresa, né? O Pato, ele foi o cara que, quando eu fui trocar de assessoria, eu não sabia, essa é a parte mais louca, né? Eu não sabia que a performance já era de triatlo há um tempo, já. O Pato era famosão, gente, e a pessoa não sabia que ele era um famosão. Ele era um famosão de Blumenau, e a pessoa vai lá bem besta, né? Porque esta sou eu, né? Vai lá, eu quero fazer uma assessoria de corrida, porque um dia, quem sabe, eu vá migrar para o triatlo. Ele assim, pois é, eu estive no Havaí. Aí ele me mostra do lado, ele me mostra do lado na parede a imagem dele e eu, caraca, que universo louco é esse? Então, senhoras e senhores, aí eu, toda formal, né? Eu fui pesquisar, né? O senhor Edmilson, né? Aí, quem é Edmilson? Ninguém sabe quem é o Edmilson, né? E ele disse assim, não, eu nem gosto muito que me chame de Edmilson. E eu já levei nos dedos ali na hora, né? Já nem janeiro, porque a pessoa formal, né, quer fazer bonito, né, aí já leva nos dedos ali que a pessoa, nem gosto muito que chame de Edmilson, eu ali querendo fazer onda com o prof novo. Esta sou eu, senhoras e senhores, e este é o nosso querido, amado Pato. Pato, tudo bem, querido? De onde você está falando para começar essa conversa, para contar para a nossa audiência que você é chique, tá? Para não deixar eu mentir sozinha aqui. Tu diz onde tu estás, meu querido. Tá, vamos dizer, então, tá tudo certinho, estamos hoje no Marrocos e por mais alguns dias, imagino que quando esse podcast for ao ar, a gente já vai estar em Londres e logo depois, a caminho, na verdade já está indo para Madrid, a caminho do Quênia. Caraca! Então, internacional para esse lado, né? Hoje a gente realmente está dando uma volta ao mundo, então é um privilégio para poucos, né? Mas, voltando para a história do Pato, sim, eu sou... Para quem não me conhece, meu nome é Edmilson Pereira, mas todo mundo me conhece por Pato. Acredito que muita gente me conhece mais pelo meu nome do que pelo meu apelido do que pelo meu nome, né? E fui atleta desde pequenininho, questão de saúde. Depois eu comecei a treinar mais seriamente natação, até os 17. Conquistei algumas coisas lá pelos 12, 11 anos, e depois deu uma queda de rendimento. Lá pelos 17 eu decidi ter triatlo. O triatlo depois acabou virando quase que uma profissão. Eu não digo eu digo quase, porque ela não me rendia rendimentos, né, mensais a ponto de eu me sustentar. Como assim? O triatlo não te paga? Porque a pergunta que eu recebo é essa. Eu gastava mais investir para participar do triatlo, mesmo sendo profissional, porque no profissional muita gente quer ganhar, muita gente precisa, e eles também não ganham remuneração nas provas, né? Então, no final das contas, foi isso que fez com que eu me pesou para fazer uma assessoria, porque eu via que eu queria participar, eu queria competir, eu não tinha ambição de ser o melhor do mundo, então chegou um momento que eu tive que pesar. Pô, eu tô feliz, estou fazendo o que eu quero, mas estou realmente duro, né? Eu não estou conseguindo fazer mais nada, e eu não consigo nem me inscrever numa competição, e eu preciso competir para ganhar dinheiro. Então, naquela briga, eu falei, sou obrigado a começar a trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar, eu já deixei de ser profissional, né, digamos assim, e eu fui levando isso por um bom tempo, até mais ou menos 2016, 2017, e aí eu saí realmente do profissional, comecei a competir como amador, e logo depois disso eu participei do Mundial na Havaí, que foi aquele quadro que eu te mostrei, né? Foi uma realização enorme como triatleta, não importa se for amador ou profissional, qualquer pessoa que chega no Havaí já tem que ser bem diferenciado, tem que fazer muito esforço para conquistar essa vaga.
E aí, depois do Mundial do Havaí, eu tinha outros sonhos, né, outras questões que eu queria desenvolver, veio uma pandemia, e aí esses sonhos eu pensei, putz, eu quero dar uma volta ao mundo. Caraca! Então, eu e minha esposa, a gente começou a trabalhar, nós começamos a trabalhar com isso, em cima disso, projetando isso, para tentar viabilizar, né, de alguma maneira, porque quando você tem uma vida, você vai construindo ali o seu apartamento, vai conquistando suas coisas, tem que comprar um carro, e de repente você vai vender tudo e vai deixar para sair no mundo com uma mochila nas costas, é complicado. Mas isso era um sonho nosso. A gente foi escrevendo esse projeto ao longo de 2 anos e até o momento que chegou a hora de dar um até logo, né, para o Brasil. E aí, hoje, agora faz poucos dias, faz 2 dias, a gente está 6 meses e 2 dias na rua, estrada, né? Já? Ficamos uma boa parte na Itália e agora a gente está correndo, fizemos a cidadania, viajamos. E agora a gente começou realmente nossa volta ao mundo, começamos pela França, estamos agora no Marrocos, vamos passar por Londres, passamos rapidamente em Madrid para fazer uma conexão até o Quênia, e do Quênia a gente vai cada vez indo mais para o Oriente. E aí, atrelado a isso, a gente tenta trabalhar nessa parte da corrida, a parte do triatlo, assessoria esportiva que continua funcionando em Blumenau. A gente tem alunos no estado, tem alunos no mundo todo, preparados por aí, né? E que treinam com a gente de forma online. Então, a gente tentou achar um denominador comum aí, que a gente conseguisse equilibrar a vida para poder continuar viajando, trabalhando, aprendendo, compartilhando com outras pessoas nossas experiências. Não, e a volta ao mundo vai dar um outro podcast, né? Vai dar pelo menos, na verdade, a gente vai fazer assim um mês só dedicado a isso, quando vocês voltarem. Olha, eu gosto de correr e eu gosto de correr pensando ou raciocinando ou escutando, na verdade, algum outro podcast. Quem me conhece sabe, eu gosto de escrever, eu gosto de pensar, mas eu sou meio filosófico comigo mesmo, meio que inquieto, talvez, e nessa parte do desenvolvimento pessoal. Então, cada país que a gente vai tem uma cultura, cada país que a gente vai é uma política, uma religião, é um costume, é um ambiente externo totalmente diferente. Hoje a gente está aqui no deserto, muito próximo do deserto do Saara, alguns quilômetros dele, lugar extremamente seco, numa religião muçulmana, estamos no meio fugiu o nome, perdão. Amor? Estamos no meio assessoria. Estamos no meio do Ramadã, estamos no meio do Ramadã, então a gente viver isso, paralelo à nossa vida de viagem, paralelo ao nosso trabalho que dá sequência mesmo que enquanto a gente está viajando. A gente pensa muita coisa, a gente vai se moldando com uma nova cultura, né? E essa imersão faz com que a gente aprenda muita coisa. Aprenda, reflita, respeite o outro, né? Então, com certeza, cada país vai trazer uma lição, independente se for uma boa experiência ou não, mas com certeza isso vai ser uma experiência que a gente vai levar pro resto da vida, né? Pro resto da vida. E vai poder inspirar e ensinar, eu diria ainda, acho que a inspiração para outras pessoas em uma série de situações, né? Uma série de itens. A gente começa, Pato, o nosso podcast fazendo uma pergunta bem difícil, tá? E aí, tu já foi falando algumas coisas, mas pensa bem, tá? Pensa bem na resposta, porque geralmente eu trago aqui para o podcast uma história para contar, e são coisas que a gente faz, pessoas que fizeram histórias. Depois a gente vai retomar a questão do Havaí, porque tem tudo a ver com um podcast que a gente conversou em março, para quem não escutou, sobre Boston. Então, fique atento você aí que não ouviu o podcast de março. A gente entrevista uma pessoa que conseguiu, né, a vaga para Boston. Depois a gente vai falar do triatlo em relação ao Havaí. Mas a pergunta é a seguinte, Pato: quem é o Pato sem dizer o que o Pato faz? Realmente é uma pergunta difícil, né? Quem é o Pato sem dizer o que o Pato faz? Porque a gente faz tanta coisa, né? Mas e aí, né? E se tudo isso sair da tua vida, se tu não puder fazer mais nada, né? Essa pergunta está no livro Buda Dançando numa Boate, da Paula Abreu. Bem isso. Deixa eu ver se o livro está aqui. Não, o livro está lá na minha cabeceira, tá lá no meu quarto. O nome do livro é Buda Dançando numa Boate, para quebrar e desconstruir tudo aquilo que a gente imagina. E ele não fala nada de Buda, né?
Mas Sim. é exatamente isso, assim, né? Quem é o Pato sem dizer o que o Pato faz? Olha, então, eu tô ligado com o esporte desde pequeno, né? Então, Isso é fazer, isso é fazer. exatamente. Eu desenvolvi muita coisa através do esporte, né? Independente do esporte que eu pratiquei. O esporte, sim, ele ensina muita coisa para a vida, né? Eu acho que eu ouvindo um podcast ontem quando eu estava correndo, ele falou sobre isso aí, sobre a diferença que as pessoas às vezes elas não aprendem em casa, mas elas aprendem no esporte, né? Porque Show! questão racial, questão de social, questão de homem ou mulher, isso o esporte não tem, né? Então a gente aprende muita coisa com o esporte. Agora, falar quem que é o Pato sem falar o que o Pato faz, eu sou Funk, sonhador, né? né? Funk, né? Aqui a minha ajuda aqui desde lá é um cara sonhador. Eu sempre sonho com alguma coisa, às vezes, quase que impossível naquele momento, e a gente tenta facilitar, tenta buscar, de alguma maneira, né? Então, teve Que um momento de ser massa. atleta profissional, no qual eu tentei, não larguei tudo, mas a gente tentou abdicar de várias coisas para tentar ser profissional. Daí eu vi que era meio difícil, que não era muito o que eu queria por vários fatores, mas eu me dava bem, pô, mas tem talento. Mas não era isso que eu queria outra coisa, eu queria ter uma liberdade. Então, vamos trabalhar para ganhar dinheiro e para poder ter essa liberdade. E ao mesmo tempo, uma coisa foi ligando com a outra, e depois está aí agora, o que conquistei o Ironman, né? O Ironman para o Mundial no Havaí. O que eu quero da vida? Eu quero ter autoconhecimento, então vamos em busca de autoconhecimento, que está atrelado com essa viagem, né, de volta ao mundo. E, de É um certa forma, isso sonhador, é um sonhador a e, gente coloca em prática, né? e coloca em Assim, prática. quase, com a ajuda de outras pessoas também, eu acho que eu consegui desenvolver uma questão de, não vou dizer metodologia, mas talvez sim uma metodologia de como conseguir conquistar isso, né? Então, não adianta só sonhar sem agir, né? A gente tem que sonhar, Uhum. botar uma meta, como você falar no nosso escritório, e falar, eu quero começar a melhorar minha corrida, vou correr uma minha maratona, vou correr uma maratona, eu quero fazer triatlo, quero fazer um Ironman, quero fazer um Ironman um dia. Tu parcelou, fez isso, é isso que a gente faz, né? Então, a gente Sim. parcela, a gente começa a agir, a gente começa a buscar ferramentas, a gente começa a buscar formas de atingir os objetivos, até um ponto que a gente atinge o objetivo. Então, acho que pode mais ou menos isso aí, Uhum. né? Um cara que a vida inteira tentou buscar alguma coisa. Que legal. E é isso, essa Independente, é a ideia. isso aí. E essa coisa da reflexão faz a gente parar um pouco e pensar assim, cara, né? E aí, o que eu faço? Quem eu sou, né? E essa questão do É, sonho mesmo, eu vejo dessa forma também, dessa sonhar, imaginar aquilo e a partir daí criar estratégias para alcançar, né? isso, exatamente. Cara, que Então, acho que é mais ou massa. menos isso aí. Tipo, se for resumir, porque se for resumir, vai ser um cara que viveu do esporte, né? Desde pequeno. Então, tu resumir o que o esporte talvez me mostrou nesse caminho foi isso aí, conquistar sonhos, buscar objetivos, né, ter persistência, se manter ativo, não cortar etapa, porque isso o esporte ensina muito, né? Não adianta você querer e não agir, você vai continuar querendo. Tem que Ou querer, falei continuar sobre todo isso sonhando, aí. né? É, querer, tem que sonhar, tem que ter objetivos, tem que ter metodologia, tem que botar ação, tem que agir, e vai Legal. demorar, e vai custar, mas se tiver persistência e dar continuidade no processo, a gente tende a alcançar nossos objetivos. Né? Então, eu acho que, resumindo, seria mais ou menos isso aí. Um cara, como a Carla falou aqui, um cara sonhador. Muito bom. E essa questão você traz de uma forma tão clara e tão objetiva na questão das etapas, né? Muitas pessoas, eu converso assim com alguns ex-professores, eu tenho uma professora que, a Ana, ela que sabe aquela pessoa que me plantou a semente de tudo na vida em relação ao esporte, né? E Uhum. ela me elogia na questão de não queimar etapas, né? Ir por Uhum. processos, e é Uhum. muito importante, e essa construção. Hoje eu vejo as pessoas sendo muito imediatistas, querendo as Muito, coisas, resultado muito rápido, e se frustram e desistem. Porque, exatamente. óbvio, né? Óbvio, vai subir a escada muito maior do que a perna vai permitir, né? Isso, exatamente. E eu vejo ali na tua vida duas construções, aquilo que tu falaste aqui, na questão do teu esporte, né? Tu galgou escadas, chegou no profissional, e a partir daí vamos pensar em outras possibilidades.
e também o planejamento na tua viagem ao mundo. Também tu falaste disso, né? Sentamos, escrevemos o nosso plano e a partir daí fomos colocando em ação, né? O esporte Exatamente. faz muito isso com as pessoas, desde que as pessoas se permitam a isso, né? Eu fiz um curso final do ano agora com um pequeno grupo e uma das questões era conscientização, que nesse contexto eu abordava a questão de saber como que a gente está naquele momento, né? Eu quero correr 5, eu quero correr 10, eu quero fazer uma maratona, mas como é que tu está contigo mesmo agora? Estás apto a começar a treinar quanto, né, por dia? Estás apto ou por semana? Você está pesado? Você nunca fez nenhuma atividade física? Como é que você vai começar? Tem alguém que vai te auxiliar? Porque a gente precisa saber realmente quem que a gente é, qual que é a realidade, e por mais dura que ela seja, a gente tem que engolir ela, né? E aí, com uma estratégia, com uma dinâmica, com uma metodologia, sabendo qual que é o caminho, a gente vai seguindo com mais certeza de atingir o objetivo, sem às vezes se frustrar, porque muitas vezes as pessoas começam alguma coisa, elas querem um resultado rápido e já colocam uma meta muito elevada, e a gente sabe, nós professores, você também como professor sabe muito bem disso, que demora, tem um processo de maturação, tem um processo de evolução gradativo, e o esporte ele é mais demorado ainda, né, porque você sofre, você cansa, você dói, às vezes tem que gastar um pouquinho aqui, gastar um pouquinho ali, sofre mais uma vez, mas ao longo do tempo a gente vai evoluindo, né, e então saber se conhecer e saber quais são os resultados que você vai colher ao longo do tempo e quais são as ações que vão chegar lá na frente, facilita a tua visão ao longo do processo para que você não se frustre e desista no meio do caminho. Então, uma das etapas que a gente sempre fala faça essa etapa step by step, parte por parte, né? Para realmente você ir se motivando. Pô, dei um passo para frente, ótimo, eu não consegui dar um passo, agora no próximo vou treinar para dar o segundo passo para frente. Né? Quando você viu, você já deu 2 passos para frente, já não está mais naquele ponto inicial. Né? Já não está mais no ponto inicial, já está mais próximo do ponto final. Então, essa forma de visualizar os nossos objetivos e nos posicionar em relação a nós mesmos e saber o que tem que ser feito, facilita para que a gente continue e a gente continue se motivando ao longo do caminho, né? Mesmo que os resultados não apareçam no primeiro momento. Não sejam imediatos, né? E você falou uma coisa muito importante, que é ter pessoas junto. Né? Faz toda a diferença num processo, seja ele qual for, mas no esporte principalmente, faz toda a diferença ter alguém, ter uma assessoria, ter alguém que já trilhou aquele caminho e já pode te dizer, olha, aqui é possível, aqui não é possível. Né? Eu vejo as pessoas, muitas vezes, eu publiquei isso no meu Instagram, que é a síndrome do Dunning-Kruger, que a pessoa, é uma síndrome isso, que a pessoa acha, quanto menos ela sabe, mais ela acha que sabe. Sim. Né? Quanto menos, é uma síndrome, chama-se Dunning-Kruger, a síndrome. Tem um estudo que fala sobre isso. Então, quanto menos ela sabe, mais ela acha que sabe. E aí acaba se metendo, né, metendo os pés pelas mãos, e sendo que tem alguém que possa guiá-la de alguma forma. Uma assessoria é uma forma bem importante, eu penso, ter uma assessoria, daí foi por isso que eu fui buscar performance também. Eu vinha de assessorias que estavam, que não estavam de acordo com o meu objetivo, né? E ter alguém, ter pessoas, né, Pato, para te acompanhar, para te dizer, olha, o caminho é esse, vai adiante, porque o apoio e a orientação são fundamentais no processo de evolução, né? Com certeza, com certeza. E isso a gente consegue de várias maneiras, né? Nós temos aí pessoas que treinam de forma coletiva há anos com a gente, tem pessoas que treinam à distância, tem alunos e alunas que moram fora do Brasil, fora do estado de Santa Catarina, que eu quase nunca vejo, mas tem acompanhamento pelo WhatsApp mesmo, online, a gente vai conversando, vai trocando ideia, vai vendo os resultados, né? Tem aqueles que treinam de forma personalizada, então eu acho que o comprometimento é a palavra-chave para isso, né? Se comprometer primeiro contigo, depois ter alguém junto contigo também que possa te dar o caminho, te dar o caminho correto também, né? Não é só o caminho, dá o caminho errado, né? Então, dá o caminho correto e auxiliar dessa maneira para que a pessoa atinja os seus objetivos, né? Tem pessoas que gostam da muvuca, tem pessoas que gostam do treino mais solitário,
Mas a assessoria esportiva, ela tá aí para isso aí. A gente trabalha com todo tipo de gente, todos os tipos de sonhos, desde a pessoa que quer dar o primeiro passo, que está extremamente sedentário, aqueles que buscam alto rendimento. E a gente tenta se adequar, né, de acordo com o objetivo de cada um, trabalhar com com os sonhos de cada um. E hoje a Performance faz isso, de uma forma de assessoria, presencial em Blumenau, online para o mundo todo, né? E a gente tenta ajudar as pessoas a atingir seus sonhos. De certa forma, eu tento fazer com que elas entendam, através das nossas ações, né? Que elas também podem conseguir, através das ações delas, atingir o objetivo, né? E a assessoria, ela é precisa, mas se a pessoa quer conquistar o objetivo, ela também precisa fazer alguma coisa por ela mesma, porque eu não posso correr por ti, né? Eu não posso nadar, eu não posso... Eu gostaria, vamos lá, eu vou correr por ti. Mas não, as pernas são tuas, o coração é teu, como é teu, a gente está aqui para te ajudar, mas a partir do momento que tu tens o objetivo, a autorresponsabilidade cai sobre você e a gente está aqui para te dar um apoio da melhor maneira possível para você seguir um caminho correto, né? Um caminho que vai te levar ao objetivo. Legal. Tenho duas perguntas sobre isso. Assim, primeiro, eu imagino, eu como professora tenho, né, eu tenho o meu olhar sobre essa conquista. Por exemplo, eu vejo um aluno, a evolução dele durante o ano, e ele passou de ano porque eu vi ele que ele conseguiu, né? Como é que é para o professor do esporte, né? Como é que é o professor, principalmente o triatlo, que é o nosso tema de abril, mas como é que é para o professor, assim, perceber, né? Pegar um aluno que está ali no mais ou menos e o professor começar a verificar essa evolução nele, assim, como é que é essa satisfação para um professor de educação física, um treinador físico, um professor de assessoria, como é que é isso para ti enquanto pessoa, porque a gente estava conversando antes nos bastidores, a Performance está quase 10 anos, é isso? Quase 10 anos, esse ano a gente faz 10 anos. Infelizmente, nós vamos estar no Brasil para comemorar com o pessoal, mas a gente faz 10 anos esse ano. Mas a gente faz os online como a gente tem feito, tem sido bem legal, né? Vamos fazer uma festa online. Com certeza. Que legal. Então, a forma de avaliação, ela varia de várias maneiras, né? Primeiro, vamos então explicar o que seria uma avaliação. Se for falar sobre avaliação física, de resultado, né, de melhora, a gente pode analisar por números, né? Simples. E melhoria de resultados obtidos através de testes. Mas eu acho que não é só isso, né? Não é só os números. Eu acho que tem todo para atingir esses números tem N fatores que a pessoa tem que melhorar. Eu quero começar a fazer triatlo, né? E eu nunca fiz nada na vida. Então a pessoa tem que começar a nadar. Se ela nunca nadou na infância, e ela começa a fazer triatlo na fase adulta, ela vai ter um problema um pouquinho maior, porque a natação é difícil quando não se tem técnica, quando não se tem tempo de água, né? Então ela vai ter que primeiro trabalhar paciência. Eu sei, tá? Aí, eu sei que é difícil, tá? Sei que é difícil. Eu caí na água um tempo atrás, agora, nem sei quando é que foi, eu nadei um tempinho atrás e já nadei super bem, assim. Eu falei, nossa, porque eu aprendi de pequeno, né? Comecei a nadar com 4 anos, nadei a vida inteira até meus 29, 30 anos eu nadei. Então, eu nadei, a maior parte da minha vida eu fiquei dentro da água, né? Então, é muito simples para mim nadar. Essa pessoa ela vai passar por todos os processos de aprendizagem. E aí, nesse meio tempo, vem as vontades, os desejos, e a pessoa quer evoluir rápido e não vai evoluir rápido na natação. Depois de adulto, né, se ela não teve esse preparo na infância. Aí tem o ciclismo, que tem vários fatores também que faz com que a pessoa tenha que evoluir. Tem a corrida também. Aí tu junta os três, né? Putz, é uma sopa de letrinha. Então, às vezes, a gente avalia por resultados, mas a gente também tem que mostrar para a pessoa que às vezes ela está evoluindo numa modalidade e regride um pouquinho numa. Ela evolui numa outra modalidade e regride um pouquinho na outra. E ao longo do tempo ela vai evoluindo de forma constante, né? E aí, às vezes o foco é na natação, mas ela está evoluindo muito na bike e na corrida. E quando ela foca na corrida, ela evolui na natação. Então é mais complicado. E aí o nosso trabalho, além de avaliar os números que eu falei antes, também conseguir mostrar para a pessoa que ela está tendo uma evolução como pessoa, como atleta, né? Estás melhorando de forma geral nisso, estás melhorando de forma geral naquilo. Ano passado tu não conseguia treinar mais de 3 vezes por semana, agora está treinando 5, né? Ai, que legal. Antes para te treinar 1 hora era difícil, agora já está treinando pedal de 3 horas. Então, não é uma métrica de resultado, mas sim de conquistas, assim, né? Então, às vezes, as pequenas conquistas também são muito importantes, e muitas vezes elas são descartadas, né? Porque o que vale ao modo de avaliar é resultado. E aí, resultado se compara com quem está na frente, né?
Uhum. Muitas vezes, o primeiro colocado, eu fiquei tanto atrás dele, então eu não melhorei Uhum. tanto, né? Mas o quanto que você melhorou da sua performance em relação a você um ano atrás, né? E aí eu tenho certeza que a Val, que começou a falar com a gente aquela vez lá no CT, que queria fazer uma meia maratona, e começou a treinar, tava com uma dorzinha no quadril, se não me engano, né, Val? Acho que era isso, né? Era, E lá, era, e lá na era, frente, não era quadril? não, Pra esquerda, não lembro, vai era, saber. fiquei boa, graças a Deus. Era, graças a Deus, era uma lesão na pata de ganso. Ah, Né? sim, sim, Aí talvez por isso exatamente. que eu procurei o pato, né? Porque daí tinha a pata de ganso, então, que E trocadilho aí, besta, né? ao longo do tempo, ela foi treinando, falei, não, vai dar certo, vai conseguir, sabe? Tá treinando certo, tá treinando bem. E aí, quando completou a primeira meia maratona, eu falei, nossa, que coisa boa, fez a prova, né? Já não é mais aquela pessoa lá de trás que não conseguia correr porque estava lesionada, ela já fez 21 quilômetros. Para ter feito esse 21 quilômetros, ela passou por todo um processo de adaptação aos treinos, todo um processo de tornar aquilo, no mínimo, E como é, pois é, e como é que é isso para o professor, assim? Porque eu vou pegar a minha, eu sei de todo o meu sacrifício, né? E às vezes eu dizia pro Evandro assim, porque o Evandro, eu dizia assim, Evandro, eu tô me esforçando, só que eu não tô conseguindo, mas eu tô de verdade, né? Então eu Uhum. tenho uma amiga, essa minha amiga que vai para Boston, que foi, né? Tá lá, na verdade agora na, na publicação desse podcast ela está em Boston. E assim, ó, eu me comparando com ela, mas assim, numa forma saudável, eu dizia, meu Deus, Ana, eu me esforço para chegar no pace 5 e ela corre em 5 tranquilamente, né? E aí, Sim. mas quando eu tô realmente me esforçando, sabe? Não é uma coisa assim que eu tô fazendo mais ou menos. Eu tô de fato me esforçando para chegar no 5 e não consigo manter esse 5 por muito tempo, né? E eu falava isso pro professor, eu tô me esforçando, né? Então eu tô me esforçando, não é uma malandragem, né? Porque a gente já fica Uhum. preocupado achando que o professor tá achando que a gente tá malandra, né? Mas Uhum. não é um esforço. Mas a minha pergunta assim, ó, como é que é para o professor, né, nos bastidores ali, perceber essa evolução que talvez o aluno não perceba? Como é que para Ah, é muito bom. essa satisfação assim para o prof? Tem várias percepções, né? Como tu falou, pra gente às vezes é mais excitante e alegre essa questão de ver que a pessoa evoluiu, porque às vezes a pessoa que tá ali no dia a dia, ela só tá indo, né? Como tu falou, eu tô me esforçando para correr assim. Tá, mas provavelmente há um tempo atrás estava se esforçando para correr a 6. Então, Verdade, então, daqui verdade. a pouco vai se esforçando para correr 2 quilômetros a 5, mas daqui a pouco está correndo 5 quilômetros a 5. E aí está esperando correr a 4,50. E aí está braba, professor, não consigo correr a 4,45. Eu falei, que bom, mas já passou a barreira dos 5, lembra? Volta um pouquinho para trás e vê aquilo que era difícil antes. Então, tipo, comemora que está conseguindo chegar a 4,45, né? Uhum. Então, para mim, assim, tem uma satisfação que às vezes não é compreendida pela outra pessoa, porque ela sempre está buscando mais. Eu vejo isso por mim mesmo. Eu fiz o meu teste de 3 dias Ah, esses dias, olha só. e a Carla falou assim, eu falei, foi bom, mas, tipo, não foi tão bom quanto eu queria, poderia ter sido melhor. Ela olhou para mim e falou assim, para ti sempre vai poder ser melhor. Eu falei, não tô falando isso. Eu falei que eu acho que hoje poderia ter sido melhor, porque não foi um dia bom, foi um dia estranho, tinha vento e a gente não comeu direito, e se tivesse talvez feito diferente, 1 ou 2 dias, eu teria feito 5 segundos por quilômetro mais rápido, né? Mas foi bom, eu gostei do teste que aconteceu, foi bom, foi legal, bacana. Mas daí, a percepção dela, que já me conhece e que me vê de fora, que é o que você está me perguntando, né? Ela falou, pô, mas você sempre tá querendo mais, né? Talvez há um mês antes, 2 meses antes, eu estava lá em Berlim, com febre, sem poder treinar, febre não, desculpa, com gripe, sem poder treinar, e um mês e meio depois eu estava correndo bem, sem nenhuma gripe, com saúde, pronto para continuar os treinamentos. Então, essa percepção que a gente tem, às vezes o aluno não tem. E a gente tenta mostrar para o Uhum. A mais B que, ó, tá seguindo, tá evoluindo, vamos lá, vamos em frente, né? Olha o contexto que tu tá hoje, é muito melhor hoje preparado para N fatores que se fosse antes lá tu não estaria, né? E pra gente é bom ver que o treinamento dá resultado, e não é da noite por dia, né? Isso não Que acontece da noite por legal. dia. O É aluno ele precisa verdade, se né? dedicar por um tempo para colher o fruto, e quando ele colhe o fruto, ele estabelece outras metas, né? E aí a gente vai atrás, daqui a gente alcança aquilo de novo. Então, quando a gente alcança, consegue, bom, o nosso pensamento deu certo, o esforço do aluno deu certo, a gente atingiu o objetivo juntos, né?
Então, eu acredito que por mais que a gente tenha que dar um norte para a pessoa, não adianta eu te dar o melhor treino do mundo se você não treinar, né? Então, se você conquistou o objetivo, méritos do professor que ajudou, mas méritos maior ainda para aquela pessoa. Ela tem que reconhecer que aquilo é valioso para ela, porque foram dias, foram meses que ela se dedicou por minutos, por horas, passou calor, passou frio, pegou chuva, né, ficou longe da família, se dedicou, correu risco pedalando na rua, mas no final valeu a pena. Então, a gente Sim. fica feliz e a gente tenta mostrar para a pessoa também, né, para ela não esquecer de valorizar aquelas pequenas conquistas e não ficar sempre mirando lá na frente, né? Lá na frente, lá na frente, lá na frente, eu quero mais, quero mais. Eu acho que vale Porque a senão pessoa tem que aproveitar. É uma gera uma corrida, isso não insatisfação, acaba. né? E às vezes a gente tem que saber valorizar essas pequenas conquistas, sabe? 1 quilômetro mais Legal. rápido, 2 quilômetros no mesmo ritmo mais rápido. Agora corri 21 quilômetros, coisa que eu nunca fiz, corri mais devagar, mas corri 21 quilômetros, né? E Aham. ele vai e volta, né? Ele termina e ele recomeça, às vezes, com um objetivo diferente, mas o atleta ele sempre vai e volta, ele sempre está começando um novo projeto. Isso é importante para dar continuidade aí no processo de busca e de melhora também de performance física, né? Que massa. E aí a gente vai falar agora da tua conquista no Havaí. E aí eu comentava com as pessoas que daí para ir para Boston precisa de um índice, que Isso. vamos dizer assim, a coroa da maratona, né, das maratonas é conseguir o índice para ir para Boston. Porque não Uhum, basta uhum. tu só ser um maratonista, tu tem que conseguir um índice para ir para Boston. A gente falou disso num Acabou de podcast falar lá em sobre isso. março. Oi? Acabou de falar isso. Você começa a fazer uma maratona, você treina para 10, para 21, para 21, para 42. Aí começa a correr dois, vamos baixar tempo. Vamos pegar o que agora? Índice para Boston. É um ciclo, né? Exatamente, a gente vai pensando, né, em É. possibilidades. E Uhum. aí, foi exatamente isso que aconteceu contigo para ir ao Havaí? Como é que foi isso? Olha, eu acho que o Avaí, ele demorou um pouco para ser meu sonho, assim, sabe? Todo triatleta almeja ir pro Avaí, eu acho, até que a pessoa descubra o Avaí, né? Porque eu entrei no triatlo vendo vários vídeos do Avaí, mas não tinha noção do que era o Ironman, não tinha noção do que era o Avaí. E tem gente que não tem interesse em fazer Ironman. Eu tenho uns meus triatlos que não querem fazer, já fizeram, e não querem mais, ou nunca querem fazer Ironman, querem fazer só meio Ironman. E não tem problema Uhum. nenhum se querer vaga para Boston ou não querer vaga para Boston, né? Mas falando, já que eu conquistei, vamos falar sobre isso, eu acho que depois de 2016 eu comecei a reavaliar algumas coisas e como profissional eu cheguei a um ponto que eu falei assim, eu quero conquistar a vaga para o Havaí. Eu acho que é uma coisa grande, é algo que eu poderia conquistar, mas como profissional eu sabia que era inviável naquele momento para mim. Eu estava trabalhando já bastante, meu Ah, ok. rendimento estava baixo, não tinha mais como brigar, mas ao mesmo tempo eu também não queria largar a mão do profissional, porque é um carinho no ego, assim, né? Tu ser profissional, tu é o bonzão, tu vai para as provas, tu paga na frente, e tu compete com os melhores, isso é bom para ti. Eu fazia isso mais, tanto que eu sempre falo, né? Eu posso até provar que eu não era tanto por esse lado, porque eu não me importava de ser o primeiro ou não. Eu gostava de largar com os caras. Eu gostava de estar na frente com eles. E aí, quando eu Aham. decidi, e aí, ao mesmo tempo, eu fiz um coach, e aí nesse coach chegou um ponto que, qual que é o teu sonho? Meu sonho é ir pro Havaí. Tá, mas por que tu não vai? Eu falei, não, porque como profissional é difícil, não sei o quê. Tá, mas então, por que tu vai conquistar esse teu sonho? Não sei, né? Vamos levando, aquela coisa toda. Tá, mas como é que as outras pessoas que não são profissionais fazem? Elas vão como amador. Tá, e por que tu não vai como amador? Não, porque eu sou profissional. Tá, mas como profissional tu não vai atingir o objetivo. Como amador, tens como atingir. Então, será Opa! que... foi trabalhando, né? Tu sabe que por aqui é impossível. Tu mesmo tá dizendo que é impossível. Por aqui tu diz que é possível, mas tu não quer. Por que tu não quer, né? Então talvez eu tenha que deixar de ser profissional. Então tu tem que deixar de ser profissional. Se o teu sonho é fazer o Havaí e tu não tá conseguindo porque tu é profissional e tu tá apto a ser amador, porque tu não te importa de ser o melhor do mundo, então vai como amador, tu realiza o teu sonho. Eu falei, pois é, né? Eu acho que esse é o caminho. Então a gente começou, mas não foi tão fácil quando eu tô falando assim agora. Então, tipo, a gente começou a gente fez mais uma vez um planejamento a longo prazo, 2016, eu vou fazer o Challenge de Maceió, conquistar a vaga para participar na Eslováquia, do Mundial na Eslováquia. Aí eu viajei um pouco na Europa,
né? Depois a gente vai fazer Ironman em Cozumel, no México, conquistar a vaga do Ironman Havaí lá. E aí a prova foi um terror para conseguir aquela prova. Quebrei na prova, e quando eu falo de quebrar é que a pessoa passa mal e desidratei na Olha prova. só. Fiquei 20 quilômetros muito, muito, muito mal, caminhando bastante. Eu corri 12 quilômetros e caminhei quase que 20 e depois eu corri mais 10 ainda. Entre caminhadas e corridas, esses 20 quilômetros. Até que eu consegui restabelecer de volta a energia, corri forte e consegui ganhar a vaga nos 3 últimos quilômetros de um outro brasileiro. E ganhei, estava bem na frente dele, no final ele me passou, abriu um monte de tempo de mim, e no final eu passei ele de novo, e aí abri 1 minuto dele, conquistei a vaga, e ele ficou sem a vaga. Então, Caraca, que foi todo um história doida processo, essa! né? Vou resumir bastante, porque a prova foi longa e o sofrimento foi grande. Com certeza a prova mais dura da minha vida foi o Ironman Cozumel, ela foi extremamente, castigou, assim, eu já sofri na bike já. Eu fui o primeiro a sair da água, eu pedalei bem até metade da bike, depois foi um sofrimento horroroso. Eu parei no meio da bike e sentei assim em cima da bike no quadro, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Sofrendo, não tá saindo, não tá indo. Eu tinha caído umas 10 colocações, mas estava bem ainda. Eu estava me sentindo mal, eu estava entre os 10. Então, teoricamente, tinha mais 2.000 pessoas para trás de mim, né? Mais uma vez, Uhum. aquelas cobranças que a gente coloca na nossa mente, né? E aí para correr já, sei lá, em 40º já, muito, muito fraco. E fluiu. Só que a hora que, em 12 quilômetros, quando veio a conta, ela veio assim, de eu não consegui nem mais correr, nem mais trotar. Eu corria 600 metros, caminhava 400, corria 800, caminhava 200, eu não conseguia mais correr mais que 1 quilômetro. E isso foi por em torno de 20 quilômetros, né? Então, falando em 12 quilômetros, 10 quilômetros, o cara falou, cara, o cara tá 4 minutos à tua frente, a vaga tua vai estar aí, e nosso plano é isso aqui, ou vai ou racha, né? A gente estava pensando em casar, talvez, ou não ir, são outras coisas também envolvidas, era uma estratégia para assessoria também. Eu falei, cara, ou agora ou nunca, porque se eu deixar passar, né, tipo, eu vou ter outra chance. Ou eu vou ter que fazer outra prova, né? Outro investimento, outra competição. Eu estava cansado de fazer prova para conseguir vaga. E aí eu fui. No final da prova estava todo mundo cansado. E eu fui crescendo, fui me sentindo melhor. Eu fiquei durante 20 quilômetros comendo e hidratando a cada ponto de hidratação a cada 1 quilômetro. Então, quando chegou no quilômetro 32, eu consegui realmente impor um ritmo um pouco melhor, mais forte para aquele momento da prova. Eu consegui passar o rapaz e eu consegui pegar a vaga para a Kona. E aí você tem direito a comprar a vaga para a Kona, né? Que é Ah, outra ok. coisa. Uma coisa é você conquistar a vaga, outra coisa é você pagar pela vaga. Porque você tem que pagar 4 mil reais, custava 4 mil reais na época, na inscrição. Você vai ter que treinar mais um tanto de tempo. Esse tanto de tempo que a gente treina, a gente não trabalha direito, a gente deixa de ganhar dinheiro como profissional, né, da área. E, então, se abdica de muita coisa nesse período, né? A gente gastou um horror para ir de avião para lá, no outro lado do mundo. Você despende de muita coisa para conseguir fazer Kona. Tanto que tem muita gente que conquista a vaga para Kona, nem eu fiz em Cozumel, que foi uma prova muito forte para mim, e depois vai para Kona para completar a prova, praticamente, né? Eu tentei fazer uma prova bem feita, porque fazer jus àquele esforço, mas eu entendo hoje o que eu julgava muitos amadores de conquistarem a vaga e ir para Kona para passear, ou fazer uma prova Uhum. mediana, porque não conseguiu treinar tanto, porque realmente fazer Ironman é difícil, né? Então você se manter fazendo Ironman, e eu fiz 3 Ironmans em menos de um ano. Então é um desgaste físico, é um desgaste mental, é um momento que você deixa de ganhar dinheiro, porque você está ganhando muito e trabalhando um pouco menos, onde você deveria focar mais no trabalho, afinal de contas eu não sou profissional, sei, né, não ganho dinheiro com isso. E aí Sim. a gente conquistou a vaga para a Kona e conquistou a vaga em novembro de 2017 e Kona foi em outubro de 2018. Então eu tive mais 10 meses para me preparar, baixei um pouco o ritmo, diminuí o nível de treino, diminuí as provas, aí voltei a treinar, fiz outro Ironman, que foi Ironman Brasil em 2018, em maio. Eu pensei, vou fazer como treino, né? Floripa? E foi Floripa, bem no meu aniversário, fui para competir, aí furou o pneu no quilômetro 3 da bike, e aí logo depois, meu, loucura, não estava tão treinado para aquela prova, mas eu queria ter feito um bom tempo, e no final estragou o relógio, não sabia que horas que era, quanto tempo que tinha. Foi uma prova assim, para testar a cabeça, testar o corpo, e no final das contas eu Cara, acabei fazendo uma baita prova sem saber que eu estava bem, porque imaginei que estava mal, porque furou.
infelizmente, umas pessoas tacaram prego na estrada e furou o meu pneu e mais de um monte de gente. Ok, eu lembro E no dessa quilômetro história. 3 da bike, no quilômetro 3, a gente está com... Meu Eu tinha Deus! 2 câmeras reservas, a partir daquele momento só tinha mais uma, para E 177 80, quilômetros, 70. né? Então, assim, Uhum, praticamente 80, né? Tava começando a prova, não uhum. tinha saído do Rio de Janeiro ainda. Então, assim, tudo bem, conquistei a vaga para Kona, mas se eu não tivesse conquistado a vaga lá em Cozumel, eu teria perdido a vaga no Brasil. Entende? Então, Entendi. isso era por isso que a gente estava evitando perder a vaga em Cozumel, porque talvez a próxima chance não seria a melhor chance. Então, tive que aproveitar e dar o máximo naquele momento e valeu a pena, né? Conseguir conquistar. E aí, enfim, passou aquela prova em Brasil em maio, fiquei um mês de folga, comecei a treinar em junho, julho, por aí mais ou menos, e me machuquei. Machuquei o tendão por uma besteira absurda, usei um pé de pato apertado, machucou, inflamou o tendão direito e um pouquinho o esquerdo, e fiquei 2 meses e meio sem correr. E quando era dia 15 de setembro de 2018, a prova era dia 13 de outubro de 2018, faltava 28 dias para a prova, eu dei meu primeiro 5 km que eu corri. Então, eu não treinei praticamente nada para Kona. Eu fiz eu fiz 5, 5, 8, 10, 10, 15, Meu 20, Deus! 28, 30. E quando eu fiz 30, eu viajei no mesmo dia para a prova. Então, eu treinei, acho que no mesmo dia de manhã eu treinei e a gente foi para a prova no mesmo dia. E aí, chegou em Kona, eu fiz 4, 4, casei uns dias antes, fui para o Havaí, seja o que Deus quiser. Então, eu sabia que eu ia pagar o pato literalmente uma hora, porque eu não treinei para correr em Kona. E Sim, eu corri bem, melhorei muito meu ciclismo, porque eu treinei mais ciclismo nesse momento que eu não podia correr. correr. E eu baixei 20 minutos do meu tempo na bike, então foi bastante tempo. Eu melhorei quase 20 minutos, eu acho que 18 minutos. E aí, quando eu saí para correr, eu corri bem até o 21. Exatamente no 21, eu falei, deu, acabou. Acabou. E a galera sempre brinca, né? Quando Kona a prova, né? O Ironman de Kona te cobrar, aí tu aproveita a prova. Porque daí tu, faz mundial. E aí, desculpa a boca, né? Que se lasque, né? Que se lasque tudo, tô no Mundial, já Tudo, fiz por tudo. merecer. Eu tô Sim, entre os 0,5% do Ironman do do mundo, então, cara, aproveita o resto da prova. Porque até aqui tu fez força. Daqui pra frente tu vai aproveitar o que te sobrou da prova. E foi o que aconteceu. Até os 21 eu fiz uma baita prova, tava com um baita tempo, assim, pensando que ia fazer o melhor tempo da vida no Ironman, e bem, tranquilo, de repente tive um mal-estar, uma sensação muito ruim, fiquei com o estômago ruim, e nunca vomitei em treino, nunca vomitei em prova, e quando eu passei super mal, vomitei 4 vezes, eu queria levar para o hospital, porque imagina, após uma prova de 9 horas, você ficar vomitando várias vezes, você sim, tá claro. desidratado, ainda perde líquido, né? Então, na verdade, foi alguma coisa que me fez mal no estômago. Eu imagino que foi a água mesmo. E eu tomei muita água e talvez aquela água não estava. Alguns atletas, depois de alguns vídeos, eu vi eles botando a cabeça suada dentro daquele galão de água, Ai, né? não. Os primeiros colocados, no caso, né? Os primeiros atletas ali. Sim, E a gente que vinha atrás pegava às vezes, aquela água que estava em caixinha, né, copinho, dentro daquela caixa de água. E às vezes pode ter contaminado, tem que tomar um estar no estômago, claro, porque já está claro, tão claro, vulnerável, claro. né, com a prova. E aí eu falei, quer saber, estou aqui em Kona, não devo nada para ninguém, a prova é foda, a prova é dura, é um calor Sim, inferno aquilo ali, que é um absurdo, não tem uma sombra para te correr, é embaixo do sol, tu olha para um lado é pedra de lava, tu olha para o outro é pedra de lava, tu corre no meio das lavas, assim, daquele asfalto preto de lava, assim, sabe? Então é muito quente, realmente tenebroso, assim. Só estando lá para entender o que é Kona, sabe? E aí tu fala, não, realmente aqui é o lugar para ser o mundial, para realmente sugar o máximo do máximo de todo mundo. E é o máximo, assim, porque a prova é linda demais, o percurso é paradisíaco, a Havaí é paradisíaco, né? E, enfim, fui em 2018, com a promessa de, quando eu cheguei lá, com a promessa de que eu nunca mais voltava, porque é muito longe, foi muito cansativo. E quando a gente saiu de lá, a gente falou assim, não, a gente volta pra cá, né? Mas vai demorar um tempo, vai demorar um tempo. não, aí você tá Porque, falando, aí você tá no meio do deserto de novo, né? exatamente, Fechou. Aí de aí falou, novo não, tu tá aí. a gente vai voltar pra cá, mas vai demorar, eu imagino que lá pelos 40, lá pelos meus 40 anos eu devo voltar pra cá, né? É o que eu tenho assim em mente, é algo por aí. Talvez não vai ser o meu melhor resultado da vida, mas eu quero lá me acertar com aquela ilha, porque eu não consegui treinar direito, eu não consegui entregar tudo que eu sei que eu poderia entregar.
Então, o tempo pode até ser pior, no caso, né? Mas a ideia é que eu possa treinar com mais qualidade e entregar uma prova de melhor qualidade para mim, assim, independente do tempo, se for melhor ou pior. Mas as coisas estão evoluindo tanto que eu acredito que até o tempo pode ficar melhor também, mesmo que eu tenha 12 anos mais velho, né, em relação a quando eu fiz a primeira vez. Então, assim, Que massa. quando é uma história, né? Quando é um livro para se contar. Tem que Verdade. resumir, porque Você senão a não gente tem um livro conta. ainda. Ó, eu tenho escrito algumas coisas. Tenho escrito algumas coisas. Ótimo. Escreva porque vai ser muito sucesso, tá? E é muita inspiração para muita gente. Eu estou impactada com tudo isso que estás contando e eu tenho certeza que esse episódio tem muitas histórias, porque Não, esse não é só uma história para contar, tem um monte de história para contar aqui. tem Que sim, tem legal. sim. E aí, para finalizar agora, então, o teu projeto do Quênia. Daí a pessoa não se contenta em passar mal lá em Kona. Aí Aí, agora ele vai. Ah, eu passei mal em Kona, peraí que agora no Quênia eu vou brilhar, com esse povo todo aqui. Vou aprender como é que é brilhar aqui no meio dessa galera. Como é que é essa história do Quênia? Que aí tem um projeto com a performance, né? tem esse projeto. Até ontem eu falando com um outro ex-atleta profissional que competiu comigo muitos anos, a gente competiu no nosso primeiro Ironman, competiu junto ainda. Ele se aposentou e voltou, e aí a gente se encontrou no meio da prova em vários momentos, a gente se conversou, a gente se falou muito poucas vezes na vida. Mas a gente se dá bem, né? Amigos de profissão, né? Sim. E por mais que hoje nenhum dos dois mais treinam, assim, a gente sempre, quando a gente vê algum atleta, ex-atleta, a gente troca ideia, parece que é algo muito próximo, né? Aí eu falei pra ele assim, ei, cara, tá treinando pro Quênia, vamos treinar, pô, tá bem, pra fazer uns bons treinos lá. Ele assim, cara, eu tô mais pelo autoconhecimento do que pelo treino. Né? Ele falou, não, Caraca! eu também tô, mas eu quero treinar bem lá, né? Eu quero treinar Já o que eu meu tô bem, lá, né? né? Já Até que eu porque tô eu lá, sei deixa que eu eu fazer não uma tô força. no patamar daqueles caras que estão lá a 2.400 metros de altimetria, que é de altitude, que é bastante coisa. Isso prejudica o rendimento, então a primeira semana é bem leve, os treinos é quase nada mesmo. Ah, é? Muito leve, porque senão você passa mal. É o que está acontecendo comigo aqui em Marrocos. Eu estou sofrendo para treinar, porque eu saí de uma Europa fria e É úmida o que eu ia e estou num dizer. lugar quente e desértico. Eu estou, mas treinando nos treinos. Tá difícil para treinar, sabe? Ah, Então, assim, tem que ter um momento de adaptação, porque senão o corpo sofre muito. E em altitude, se você não descansar os primeiros 7 dias, 10 dias, a tua segunda semana tu começa a cair o rendimento e tu começa a prejudicar, podendo se lesionar, entrar em overtraining, porque existe essa falta de oxigênio, né? Essa baixa quantidade de oxigênio no ar em altitude, e isso força com que o teu corpo evolua. E aham, por isso que as pessoas vão lá para treinar nessa altitude, naquele local específico, com aquela entendi. temperatura, aquelas pessoas, porque aquilo estimula com que o corpo evolua fisiologicamente. Mas não é no primeiro dia que tu sai correndo, né? Uhum. Então eu falei, não, cara, eu também tô indo lá para aprender, com certeza, mas você contou, a gente não tá no patamar daqueles caras lá, os quenianos que correm um horror, né? Mas assim, o que é o Quênia, né? O Quênia, quando se fala de corrida, todo mundo sabe que os quenianos são os melhores do mundo, né? Por Uhum. mais que outros africanos ganhem, todo mundo sempre remete aos quenianos. E tudo isso Uhum. está ligado porque tem uma tribo, né, lá do Quênia, que mora em um certo local, certa região, que grande parte dos grandes corredores quenianos campeões vem daquela tribo, né? Uhum. E não necessariamente eles são melhores em tudo, mas grande parte dos quenianos que são campeões vem daquela região, vem daquela tribo, então tá sempre meio que atrelado àquilo, né? Que os quenianos são bons, todos eles são bons, Uhum. mas na verdade essa região é a região de Item, onde nós vamos, que é uma cidade, um local muito distante, interior, é rural no Quênia, né? Uhum. É muito difícil de acessar esse local porque tem que ter visto, você tem que ter uma carta convite. Onde é que nós vamos? Normalmente não se trabalha tanto com dinheiro. Lá, porque não tem comércio, não tem restaurante, não tem muito mercado. O pouco que tem, às vezes não tem nada no mercado, sabe? Não tem shampoo, não tem escova de dente. Então é muito precário as coisas lá. Então, é muito retrógrado, assim, o sistema deles de viverem lá. Porque e Uhum. tem 10 mil pessoas, digamos, morando, 9.500 são corredores. E os outros 500 são ex-corredores.
sabe? E que trabalham ali para sustentar aqueles que estão correndo, para suporte, para ser treinador, para ser massagista, para a pessoa que trabalha na agricultura, para gerar comida para aqueles que estão lá, porque é um local muito afastado, realmente, né? E é muito curioso, assim, é muito louco aquele local. E a maior parte dos grandes corredores do mundo, não só os quenianos, eles vão para Iten, esse local. Porque não é só você correr no lugar mais alto que você vai colher bons frutos. Tem uma variação entre 1.800 a 2.400 que a galera gosta de correr para ter resultados pela altimetria. Tem uma questão de local, piso, as pessoas onde elas se encontram, não estar em um grande centro que seja uma vida agitada, que a pessoa possa realmente focar em treinar e descansar e treinar, descansar e comer todos os dias, né, seguindo aquele ciclo. Eles têm toda uma filosofia de corrida, né? O porquê que eles correm cedo, tal dia, porquê que eles correm em grupos, né? Por causa do coletivo, aquilo que tu falou antes, ele tem muito essa questão do coletivo, de treinar em grande quantidade de pessoas. Então a gente quer filmar alguns treinos, por exemplo, que tem um treino lá que é super conhecido, que é um treino de quinta-feira, que reúne 800 mil pessoas, sabe? 800 a 1.000 pessoas. E, assim, todos esses quenianos são provavelmente melhores que a maior parte todos esses 800 a 1.000 pessoas são melhores que os melhores corredores do Brasil, sabe? Então, assim, é um nível altíssimo de qualidade técnica, física, mental, que eles vão para lá e eles comem, eles dormem, e eles treinam, e esse ciclo se repete, e eles descem para competir. Então, assim, é quase que um camp de treinamento, é um camp de treinamento. Então, a gente vai participar de um programa que se chama Kenya Experience. Por coincidência, a performance como eu sabia que nós íamos viajar, a gente já produziu medalhas ano retrasado já, em 2021 para 2022. E aí, também se chama Kenya Experience, esse projeto. E aí a gente conseguiu, junto com o Ademir Paulino, que é um educador físico, que também foi atleta, é campeão mundial de aquatlon, ele mora em São Paulo, tem uma assessoria esportiva gigante, é um cara ímpar, assim, é um Rastafari, tu olha pra pessoa, tu sabe que é ele, é um Rastafarizão, um cara grandão, e ele é a quarta vez que ele tá indo, então, assim, ele formou um grupo de atletas dele, e depois formou um grupo de técnicos e outros atletas que foi selecionado. Então, nessa seleção a gente entrou e a gente conseguiu entrar no Quênia por causa dele. Então, porque senão a Eu gente não sei quem é conseguiria. o Adelino. Ele faz uns treinos no Insta de educativos É muito. educativo, é Não isso tem mesmo. aqueles A vídeos. assessoria dele é Ademir Paulino, é o nome dele, Ademir Paulino, assessoria esportiva. Então, a gente vai junto com ele, ele é um cara muito carismático, ele absorveu todo aquele... Ele se encontrou no Quênia e ele está compartilhando com outras pessoas a possibilidade de ir, né? É um investimento caro, eu tenho visto como uma pós-graduação com os melhores do mundo, né? Então a gente Claro! está indo para lá para aprender realmente, para colocar em prática, para ver outra realidade, para ver o que fazem, o que estão fazendo. A Kipchoge estava treinando lá, desceu para ir para Boston, né? Boston é a única maratona que ele não venceu. Então ele acabou de descer. Eu não sei se ele já saiu de lá, tá? Por fora, mas ele acho que já desceu do Quênia para Boston. E então a primeira turma que está indo agora para o Quênia vai logo, vai no começo do mês. Eu sou a segunda Uhum, turma, eu vou na metade do mês e fico até o final do mês. Então, normalmente, após a prova, eles retornam para o Quênia, né? Então, uhum. existe a possibilidade de eu encontrar o Kipchoge lá no Quênia também. Então, já pensou, ver o cara que vai ser, se ele ganhar a Boston, ele vai ser o primeiro humano a ganhar todas as majors, né, todas as grandes provas de maratona. Sim, Ele já é uma sim, lenda, né? sim. E, enfim, com a performance, a gente vai poder divulgar isso para pessoas em forma de conteúdo online. Eu vou ficar mais na imersão do treino mesmo, diário, e à tarde sempre vai ter uma palestra, uma conversa com técnicos, com atletas, ex-atletas olímpicos, campeões mundiais, campeões olímpicos que vivem lá. Uhum. A gente vai ficar num hotel totalmente estruturado. Existem 2 hotéis naquela região, vai ficar num desses hotéis que oferecem comida, que, como eu falei, o mercado às vezes não tem. Então, realmente carece de tudo aquilo lá. E a gente vai ficar num hotel com estrutura para poder dormir, descansar, comer e treinar, né? Enquanto isso, a Carla vai ficar do meu lado gravando, tentando entregar o máximo de conteúdo possível. A gente quer fazer lives para falar como é que já meio que programado, né? Para falar como é que é Uhum. a vida que tem, o que se faz no Quênia, como é que treinam os quenianos,
e também qual o meu parecer como atleta, ex-atleta profissional, como técnico, né, e como pessoa que foi naquela imersão, sabe, lá no Quênia. Claro, claro, Então, claro. eu acho que a gente poder compartilhar com o outro, né, sobre isso é muito importante. Então, isso a gente vai fazer pela performance, pelo Instagram. E, paralelo a Show. isso, aquelas medalhas que nós produzimos no ano retrasado, vai rolar uma prova em Blumenau, está aberto ao público, não é só da performance, não. Vagas limitadas, são 99 vagas. É uma Que maratona, dia que vai ser? vai ser 7 de maio essa maratona. 7 de maio. Ah, legal, Então, legal. Dá é, tempo ainda para o povo se tem tempo. inscrever. Tem tempo. E aí a gente ofereceu a ideia de fazer em dupla, trio, quarteto ou quinteto, ou até mais se quiser. Mas a pessoa pode fazer menos, quer dizer, porque assim, a ideia do Quênia é a gente mostrar a questão do treinamento, mas também mostrar a filosofia da corrida, porque a corrida por si, ela falou antes do resultado, não é só o resultado. É você Uhum, praticar atividade, você praticar de maneira com qualidade, você se alimentar bem, você descansar, você buscar através do treinamento evoluir, né? uhum. E então, para quem está começando, fazer 5 quilômetros é bastante coisa. Então, se você quer É. participar da prova, vai lá e faz um dia com a gente, vai completar os 5 quilômetros, vai ganhar uma medalhinha. Quem sabe a gente insere dentro de um grupo que tem 4, põe a quinta pessoa e você corre a última volta junto para fechar, sabe? A intenção é não excluir ninguém, a intenção é pelo contrário, é poder compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. O nosso Que é evento a filosofia presencial que é a filosofia é do Quênia, como tu está contando agora. exatamente. Exatamente. E a nossa intenção ali no treino é que a gente não pode fazer um evento gigantesco, né? A gente quer fazer com qualidade e limitado. Então, nós temos 99 medalhas, nós queremos oferecer para 99 pessoas, né? Porque a centésima da medalha é minha. Tá guardado, Ah, sim! né? Não, E olha aí, isso, gente. E e aí você é depois o rei, aliás. Tu e a Carla são os reis e rainhas do planejamento. Eu sou muito fã de vocês, porque eu sou a pessoa do planejamento, né? Eu dou aula de planejamento estratégico, eu falo disso, mas escutando essa nossa conversa, eu estou fazendo uma pós-graduação de planejamento com vocês aqui, porque mas a gente vê que não é de graça, que as coisas acontecem ao acaso, né? a É pessoa assim, fez é uma aquilo que eu falei, medalha. aquilo que a gente falou assim, sonhador, né? Não adianta você só ser sonhador e não realizar, né? E para Uhum. realizar a gente tem todo um caminho. Então, talvez isso a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo, né? Eu, até um período da minha vida, a Carla, no período dela, e quando a gente se encontrou, a gente conseguiu unir um pouquinho mais essas estratégias. Ela fica, às vezes, mais na parte administrativa, eu fico mais na parte prática. Às vezes eu sou um pouco sonhador, eu sou um pouco coração, ela é um pouco mais razão, então a gente vai se Sim. encontrando para buscar o equilíbrio aí. Não, E, vocês são perfeitos juntos, né? Porque aí, aí ela te coloca para a realidade e essa realidade é da onde que vem essa realidade? É de um sonho gigante que tu tivesse, né? Então, exatamente, juntou as duas coisas ali. Cara, que história linda, né? A ideia era ser ainda falei assim, ó, a gente tem aqui uma meia hora, mas nosso podcast estourou todo o tempo, mas ele vai ser inspiração para muita gente. Eu estou Tomara. impactada com tudo isso, estou muito impactada com toda essa Esse é história. esse é o nosso objetivo, nosso sonho da volta ao mundo, que é o nosso projeto, né? A gente não quer que as pessoas largam tudo e vão à volta ao mundo como a gente fez. Estimular que a pessoa visitar uma outra cidade, vai conhecer o país. Ah, mas quem foi conhecer o país? Cara, porque eu fiz a volta ao mundo. Ponto. Sabe? Eu já conheci bastante o Brasil, mas antes de conhecer o Brasil todo, eu fiz a volta ao mundo. Foi mim. Uhum, Então, assim, ninguém precisa fazer a maratona de Boston ou o Ironman do Havaí. Se você quer fazer triatlo, como você quis, comece, né? Vai fazer, vai aprender a nadar, vai uhum. aprender a pedalar, tem uma hora, vai. Mas tem planejamento. Isso é a palavra-chave para todo mundo. E se a gente puder incentivar as pessoas com as nossas ações para que elas se espelhem, busquem o sonho delas, eu acho que já valeu a pena, com certeza. Legal, legal. Olha, Pato, eu te agradeço imensamente o teu tempo. Hoje a gente fala, né? O tempo ele é um preciosíssimo e que esse tempo que a gente esteve juntos aqui possa inspirar, ajudar, ensinar outras pessoas. Essa é a grande proposta, contar uma história, e as histórias conectam, as histórias inspiram, as histórias ajudam, de repente até confortam um coração, né? As pessoas poderão escutar isso. É lindo isso, essa construção de vocês. Parabéns, só o que a gente pode dizer é parabéns.
Tem uma filosofia japonesa que não deseja boa sorte, né? Mas fala Kambate Kudasai, né? O Kambate Kudasai é que dê tudo certo porque você planejou, você se esforçou e você vai conquistar isso, né? Conquistar, exatamente. É isso mesmo, também concordo com isso aí. Desde quando eu comecei a nadar, a gente sempre falava assim, sorte é para quem precisa, né? Então, a ideia é que a gente... E o meu outro técnico falava diferente, a sorte normalmente ela tá com aquele que está mais preparado. Então, aquele que mais é quase a mesma coisa, mas é diferente. Aquele que mais se preparou, ele normalmente vai ter um pouquinho mais de sorte naquele dia, porque ele vai estar mais preparado para todas as ocasiões. Mas tem coisas que fogem da nossa alçada, mas eu acho que é por aí, eu acho que é isso mesmo. Que legal, que legal. Então, eu desejo assim, né, o Kambate Kudasai, que seja a melhor experiência, né, que seja o melhor Kenya Experience que aconteça, e que você traga grandes, como é que eu vou dizer assim, que você traga grandes experiências para nós, para as pessoas da performance, para as pessoas do Brasil, para as pessoas de Blumenau, que possam se inspirar na vida de vocês. E aí me diz uma coisa, onde a gente acha vocês nas redes sociais? Como é que a gente faz para encontrar o Pato e encontrar esse casal que está viajando o mundo? Então, pelo Instagram, vocês podem encontrar a gente, é bem fácil, O Sonho da Volta ao Mundo, bem simples, O Sonho da Volta ao Mundo, é o nosso Instagram. A gente começou há pouco tempo, né, a gente está começando a ficar um pouco mais agora ativo, porque agora que a gente começou nossa viagem, antes a gente ficou na Itália por um tempo um pouco maior, e também pela performance treinamento. Bem simples, legal. Performance treinamento. Então, ali pela performance treinamento, eu sempre estou postando os meus treinos no dia a dia enquanto estou pelo mundo, que é algo que eu adoro fazer, que é correr em lugares que eu não conheço. E hoje eu tomei uma surra aqui do clima, aqui no Marrocos, vento contra, seco, poeira, calor, foi difícil. E já corri em praticamente todos os países que a gente passou, corri também, então para mim é muito bacana correr e é um compromisso que eu tenho com os outros para mostrar, e eu acabo, com esse compromisso que eu tenho com os outros, eu acabo treinando também, então é uma via de mão dupla, né, onde eu treino e compartilho, e eu tenho esse compromisso de ter que sempre estar postando e sempre estar treinando também. E lá na Volta ao Mundo a gente está postando nossas experiências, né, a gente acabou de ir no deserto, a gente acabou de conhecer Marrakech, aqui no Marrocos, e logo a gente está indo para outros rumos aí, pelo mundão. Tem canal no YouTube também, né? Tem vídeo lá, né? Tem vídeo. Lá a gente tá um pouco mais parado, porque demanda tempo, né? Então, assim... Sim, é muita coisa, né? A gente tá postando sempre, mas conforme vai dando. Até porque a gente não queria que isso atrapalhasse o nosso projeto. Na hora certa, a gente, quando vai sobrando um tempinho, a gente vai trabalhando em cima disso. Mas tem bastante vídeo lá, tem bastante coisa. O sonho da volta ao mundo. Perfeito. Então, obrigada, gente. Obrigada, Pato. Fico muito feliz com essa história toda. E aí, convido você, se não seguiu o nosso canal ainda, siga o nosso canal, Profival, podcast Uma História para Contar. Estamos no YouTube, estamos no Spotify também. Tem ainda no mês de abril mais 2 entrevistados. Tem outro triatleta falando sobre a experiência dele como triatleta. E no último episódio do mês de abril, a gente vai falar com o guarda de trânsito para dizer os desafios, né? Que é treinar bike em Blumenau. É um gigante, e aí também, né, é um desafio treinar bike. A gente não treina bike em Blumenau, a gente passeia de bike em Blumenau, né? Sobrevive de bike, ótima ideia. Sobrevive de bike em Blumenau, essa é a ideia. E trazer também dicas para os ciclistas, no modo geral, não só os triatletas, mas trazer dicas para os ciclistas, aprender, e principalmente para os motoristas que, né, embora sejam os nossos algozes, né, a gente quer que eles sejam nossos parceiros, né, os motoristas de carro que sejam nossos parceiros, para que a gente possa, pelo menos, né, andar, sobreviver no trânsito de Blumenau, nas nossas ciclovias. Então, fique ligado, tem muito mais coisa aqui pela frente para você aprender e conhecer esse universo gigante, que não é só o triatlo, não é só o esporte, é um universo lindo, né, um autoconhecimento de vida também. Obrigada, Pato, e tchau. Obrigado, professor Amal. Falamos, até mais. Valeu. Tchau, tchau.